E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O que são dividendos? E como é que funciona essa estratégia de dividendos que vocês têm no AGF? Quem quer começar? Posso começar. Vai Eu lá. acho que os dividendos, Bruno e Malu, quando a gente fala de dividendos na Bolsa de Valores, é uma coisa que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, ou muita gente acaba ignorando, porque o senso comum diz que para você ser um bom investidor em ações, é muito simples. Você deve comprar na baixa e vender na alta, né? Isso, todo mundo ouviu isso alguma vez. Acontece que, em primeiro lugar, é difícil saber o que é baixa e saber o que é alta, né? Inclusive, grandes investidores muitas vezes se confundem em relação a isso. E outra coisa é aplicar isso na prática, com disciplina, assim. É algo difícil, porque a tua mentalidade muitas vezes acaba te induzindo ao erro nesses momentos. A ganância na hora que sobe e o medo, o pavor na hora que cai. Então você acaba fazendo o contrário do que deveria. Os dividendos, quando a gente olha fora da bolsa, é algo muito comum de se entender. Você imagina o dono de uma padaria, que tem a sua padaria lá, montou num bairro que ele identificou que tinha um tráfego adequado, etc., uma demanda por pãozinho. Ele montou a padaria, o forno, funcionários, etc., começou a operar, tira um pedaço do lucro da empresa, põe no bolso dele, e é uma parcela do lucro, geralmente até a maior do que o que ele distribui, ele vai reinvestir na empresa. Isso é muito comum. Ele não está preocupado se a padaria dele está valendo mais, está valendo menos, como que ela está cada dia. Ele não faz essa consulta de preço. Quando a gente passa para o mundo da bolsa, todo mundo fala, poxa, mas o dividendo não é importante. A gente ouve várias histórias. O dividendo, Tentando- nesse caso, seria o que o padeiro botou no bolso. Uma parcela do lucro distribuída aos sócios. Nada mais do que isso. Quando você replicar para o mundo da bolsa, é exatamente a mesma coisa em outra escala, Uhum. né? Exatamente. E eu gosto de definir também os dividendos como uma métrica para ver se essa empresa está saudável ou não. Tá. Só distribui dividendos empresa que gera fluxo de caixa, né? Uhum. Então, às vezes, existe essa obsessão por empresas de crescimento, que um dia talvez isso venha a acontecer, né? Obviamente que existe todo um retorno esperado por isso, mas por que não você tem empresas que geralmente são muito mais defensivas e que já geram fluxo de caixa, né? Então, vira e mexe, essas empresas saem de moda e a gente consegue comprá-las muito barato, né? E o nosso papel aqui, na verdade, a gente sempre faz uma live com recorrência no YouTube, né? E a gente faz questão de abrir lives, por exemplo, em momentos em que o mundo está em crise. Estourou uma guerra, putz, está caindo tudo. Toda semana tem live Toda agora. Ou é da Crise é o que não falta. política, ou é guerra, mas a gente abre live e acho que o que espanta a galera é que a gente abre a live sorrindo nesses momentos de queda, não em função, obviamente, dos acontecimentos. Ninguém quer uma guerra, ninguém quer políticos, né, ferrando o Brasil, ninguém quer pandemia. Acontece que são esses momentos que fazem a gente comprar mais por menos. E a galera que está entrando na Bolsa de Valores é muito apressada. Os caras querem ficar ricos do dia para a noite e não querem trabalhar do dia para a noite. E acha que isso é uma coisa que vai acontecer. E a gente está lá para falar, não, não vai acontecer. Se você está aqui achando que é por isso, você está muito enganado. Você tem uma construção. Um bebê não demora 9 meses para nascer? Mesma coisa com uma carteira previdenciária, não 9 meses, né? A gente diz que é uma jornada que não tem fim, na verdade. Em algum momento você vai viver de dividendos e vai continuar fazendo a mesma coisa. Todo mês comprando boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Isso não acaba. Então a gente tá. A GF acho que nasceu para. Que é o que o Barsi faz até hoje, É o que né? o Barsi faz Enquanto a até gente hoje. está aqui falando, ele está lá na corretora. Exato. Eu queria que você falasse, Louise, um pouco do seu pai, porque até aqui no seu currículo a gente colocou que você é uma embaixadora da metodologia Barsi. Eu vi que você colocou o Sim. livro dele aí também. Então, um para quem não menorzinho, né? conhece o seu pai e essa metodologia que vocês têm, tem como entrar em mais detalhes? Sem dúvida. Se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples, seria comprar boas empresas a bons preços que paguem dividendos, né? Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também. Agora, o dilema é a dificuldade é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo, né? E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso ocorre quando tudo está tudo muito bem.
E é justamente o contrário. As melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então, toda vez que o mercado não consegue enxergar pelo menos um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço, né? E isso desde que o Barsi se conhece por gente. Para vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barsi tem 52 de mercado. Então ele ou seja, ele abriu lá, né? o consino praticamente. Ele literalmente viu de tudo, né? E mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia. E acho que essa foi uma grande lição para a gente de que ter uma estratégia é fundamental, né? Porque ali você tinha um monte de gente desesperada dizendo para você ir para faz isso, faz aquilo, venda, né? E ele não, continuou tirando a soneca da tarde dele, né? Impressionantemente. O patrimônio derretendo e ele lá usando o fluxo de dividendos dele para engordar a carteira dele. Então, o dividendo ele não serve somente para te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também para te dar um fluxo de caixa para nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para, obviamente, comprar essas boas oportunidades. Então, imaginem o tanto de gente que na época estava na Bolsa, né? 2019, início de 2020, falava assim, Bolsa 300 mil pontos, né? Então, assim, era de fato um excesso de otimismo que estava pairando ali. E muita gente alavancada. Geralmente, quando você tem um excesso de otimismo, você coloca um dinheiro que não era para estar ali. E ele vai para aquela finalidade. Então, infelizmente, muitas pessoas naquele momento tiveram que vender os seus investimentos porque precisaram do dinheiro, né? E o dividendo vem justamente como esse fluxo para ajudar e manter você na estratégia, né? Porque dá um certo alento você ver ali, pelo menos caindo um dividendo na conta, enquanto seu patrimônio está oscilando, né? Então, é uma estratégia bastante defensiva. Ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então, acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir para qualquer um. Bom, pegando até dentro dessa estratégia, então, pensando na composição de uma carteira de investimentos, o que vocês defendem é uma carteira 100% exposta a essas empresas? Como é que vocês pensam nisso? Olha, depende de cada um, né? A gente tem tanta confiança e sabe que isso dá certo, que hoje 100%, eu diria que 80% da minha carteira hoje estão em empresas boas pagadoras de dividendo hoje, outros 20% em empresas que serão boas pagadoras de dividendo no futuro, né? Que a gente chama de empresas de oportunidade. Mas aí, em questão de gestão de portfólio, eu acho que cada um tem que olhar para suas finanças pessoais e ver também qual é o percentual ali que cabe também no seu orçamento, qual é o seu perfil de risco. Eu me considero conservadora. E quase 100% do meu patrimônio está em bolsa. Então, perfil de risco também é uma coisa muito pessoal, né? Em alguns momentos eu já tive mais do que 100% do meu patrimônio em bolsa se contar as ações compradas a termo, 110, 120, alavancagem, que é o que eu vou ter que pagar no futuro. E eu não tenho recurso ainda. A gente fala que a estratégia tem, eu diria que 4 pilares essenciais para ela funcionar em harmonia. Você tem a carteira previdenciária, que é o centro de tudo, são aquelas boas empresas gerando esse fluxo de caixa permanente através dos dividendos. Você tem uma carteira do que a gente chama de carteira de oportunidades, que são empresas ou que a gente identifica uma distorção de preço muito explícita e não necessariamente essa empresa vai te pagar um dividendo, ou são empresas que no futuro podem vir a ser pagadoras de dividendo. Mas você vai fazer operações ali eu diria, de curto, médio prazo, para turbinar a compra de mais empresas previdenciárias daquela primeira carteira. Então, pilar 1, pilar 2. E o teu caixa, né? O teu caixa, ele vai estar dividido entre uma reserva de oportunidade, que é a reserva que vai te dar o poder de fogo no momento que a bolsa derrete. Então, de nada adianta você falar, poxa, eu quero comprar na baixa, eu quero comprar, se você não tiver poder de fogo para comprar nessa hora. E uma reserva de emergência, que é aquela que você não vai querer mexer nunca, que é para eventualidades, sei lá, uma perda de emprego, problema de saúde, etc. Até para evitar ter que vender as ações em um momento ruim de mercado, porque não tinha uma reserva.